comecei a cantar também, comecei a cantar, o teatro fui diminuindo, comecei a... Quando você diz comecei a cantar, em espetáculo ou tipo na noite? Tinha Não, em banda? Como é que é? espetáculo, em Em espetáculo. espetáculo. Banda eu fui ter só aqui em São Paulo. E você sempre cantou? Então, eu achava que sim. Aí eu tinha, quando eu era criança, eu Mas você, gostava de cantar. então, você falou que você fazia audições, fazia muitos musicais. Então, mas quando eu era criança eu gostava de cantar. Aí eu tive uma namorada com 15 anos, e aí ela fez aniversário, e aí de presente pra ela eu decorei uma música e fiz uma serenata pra ela. Eu tinha 15 anos. Ela ouviu até o final. Por que eu dei uma serenata para ela? Porque a mãe dela e o pai dela eram artistas do Rio de Janeiro e havia muitas noitadas da Bossa Nova na casa dela com pessoas da Bossa Nova. Esse pessoal, Gente ok. famosa, Coisa que ela gosta. medalhões, né? Ela conhecia várias pessoas desse meio. Eu falei, cara, ela vai gostar. Aí quando eu acabei de cantar, ela falou assim: Nossa, pra quem quer. Como é que é? Ela falou: Se você quer dar uma música de presente, você tem que aprender a cantar primeiro. E o Aí problema era ruiu. justamente essa referência que ela tinha Eu musical, falei, né? caraca. E aí ruiu, o teu mundo Aí eu falei, caiu ali. nossa, eu não sei cantar. Aí aos 15 eu falei, eu sou um bosta. 16, aí 17 fazer escola de teatro. Aí tinha aula de canto, eu começava assim, comecei bem, a professora, por que você não solta a voz? Eu falei, não sei cantar. O quê? Não sabe? Ela começou a me dar umas músicas, eu fui indo, até ópera e tal. Ela falou, como não sabe cantar? Aí eu falei, cara, você acha que eu sei cantar? Claro que sabe. Aí eu comecei a fazer teste pra musical, comecei a passar em tudo. Aí quando eu tive uma banda, e eu fui apresentar, a banda é daqui de São Paulo, a gente foi se apresentar no Rio, ela foi, Ah, vá. 20 anos depois, tipo... e aí no final a gente podia falar que eu queria dedicar esse show de hoje a fulana, que quando eu tinha 15 anos disse que eu não sabia cantar, Que maravilhoso, que e coisa vocês estão legal. aqui hoje me aplaudindo. Ah, você Que disse maravilha. isso. Eu E falei. ela? Ela tá, mas ela é minha amiga, né? Levou na brincadeira. Foi a gente riu disso, Que entendeu? bom, que Foi legal. divertido. Que maravilha. Que bom que né, foi uma coisa que você passou por cima, voltou e fez. Sim. Não é isso. Traumatizou, mas depois eu consegui ajeitar, entendeu? Que legal. Então, mas nessa época, então, eu comecei ali, né, a fazer essas coisas todas, mas comecei também a dar aula e comecei a dirigir. Já no No Rio, de então, Janeiro, já começa o Crinan professor e o Crinan diretor. O da Mata me chamou pra dar aula, eu tinha 4 anos de dublagem. E eu achei que não era muito cedo. Eu falei pra ele que não, fui lá, vi a aula, falei, pô, da Mata, acho que tô muito novo pra isso, eu acho melhor não. Aí passaram mais uns 2 anos, a Marlene me chamou. Aí falei, pô, já é a segunda pessoa chamando, será que eu não levo jeito pra isso mesmo? Aí fui lá ver, era uma escola da Andrea Avancini, quem dava aula era a Marlene, a Fernanda e a Flávia. Aí eu fui lá, vi elas dando aula, eu falei, Assim nasce uma família. eu falei, acho que eu consigo. Aí eu comecei a ter a minha aula do meu jeito, né, meio diferente assim, deu tudo certo. Aí eu lembro que uma época eu comecei a ter muita dublagem, eu ensinei a Mabel a dar aula. Falei, Mabel, você quer dar aula? Não, não sei. Eu falei, vem cá, vem ver como é que é a minha aula. Aí ela foi, aí ela começou a me substituir. E depois a Mabel, né, virou uma professora de um monte de gente, assim. Mas também começamos ali juntos e tal. Isso foi 2000 e, sei lá, 2001, 2002. E como é que foi pra você, então, essa experiência? Eu vou chegar lá, vou dar aula, e o que é que isso trouxe pra você de diferente? O que mexeu comigo no começo foi porque eu acho que eu não fiz um bom curso. A minha aula não na época olhando para trás eu não gostei da minha aula. Então eu acho que eu terminei um curso sem saber o que precisava saber. Minha primeira motivação é isso, não ser um professor em que a pessoa passa por ali e sai sabendo alguma coisa. Eu queria estruturar um curso, então no meu curso no começo tinha uma apostila, tinha trava-língua, tinha história da dublagem, tinha um monte de coisas que eu achava que tinha que ajudar na formação da pessoa. Depois eu fui modificando, mas no começo era essa mola inicial, assim, ser o professor que eu não tive, entendeu? E aí depois eu fui tendo o meu jeito É sempre e assim, tal. né? É ser o pai que eu não tive, o professor que eu não tive e o diretor que eu não tive. Também. Mas eu gosto de dissociar, assim, olhar de fora, porque a gente tem essa questão do ator e do ator que está dando aula. E não necessariamente o bom professor é bom ator, o bom ator é bom Isso. professor, ou o bom diretor é bom ator. Exatamente, Né? É uma é. função técnica, a função de direção. Spielberg não é ator. Eu sempre falo isso, né, o Spielberg, de teatro, né, Gabriel Vilela, tem vários. E ouvindo o teu depoimento, eu penso o seguinte, talvez você tivesse naquele momento querendo resolver de forma intuitiva questões que eram técnicas que você não tinha tido, porque não pode teve ser. um bom professor.
E é legal isso, né? Enxergar nesse lugar. Você disse que começo dos anos 2000, citou a É, Mabel. é. Você cruzou o Hermes nesse momento? Como é que era a relação de Sim, vocês no sim, Rio? o Hermes chegou. Foi uma coisa engraçada porque a pessoa que melhor recebeu o Hermes no Rio foi a Marlene. E a gente tem uma faixa vocal semelhante. Então, Sim. vários papéis que ela estava Intimidade, dando para quase. mim, ela começou a dar pro Hermes. Eu fiquei enciumado. Eu fiquei enciumado. Mas, tipo, da mesma forma que. Não sei se eu cheguei a conversar isso com ela, ou se foi meio natural, mas eu entendi. Eu também. Eu não tinha, não era filho de ninguém ali quando Uhum. eu cheguei, eu fui acolhido por pessoas. Então eu vi também ele sendo acolhido. Então teve um momento do ciúme, mas eu tinha tanto trabalho também Ciúme de que. irmão também, É, né? eu Às vezes, fiquei não, meio assim, beleza. entendeu? Aí eu falei, beleza, deixa ele fazendo e tal. E eu tinha muito trabalho, então não tinha muito como sofrer. Eu não não estava em casa sem trabalhar porque o Hermes chegou. Ele com certeza fez algumas coisas que eu teria feito, Uhum. mas eu estava fazendo outras coisas também. Então tá tudo certo. Mas foi isso, assim. Comigo eu ficava assim, pô, esse cara, não sei o quê. Mas a gente foi ficando amigo, a gente se conversava, então tudo se ajeitou rapidamente. Uhum. Não foi muito sofrido, não. Tanto que aí, quando eu vim para São Paulo, a Zódia me acolheu super bem também, e ele também. Então Essa as coisas troca, foram né? indo e Que legal. vindo, Que né? legal. Foi indo e vindo. E você falou bastante da Marlene, da Flávia, da É. Eu ia Fernanda, falar sobre isso. É. e é uma família que te adotou. É. Como é que funciona essa relação? Como é que começa a É. se dar isso? Porque assim, o da Mata me chamou para trabalhar e é isso. A primeira pessoa com quem eu dividi a estante foi a Marlene. E ali eu lembro bem, teve um dia que eu estava gravando com ela e chegou um dublador, estava combinando. Isso eu tinha um ano de dublagem. Ele estava combinando com ela que eles iam na Mangueira, uma noite de samba e que não sei o quê. E eu fiquei assim, dubladores saem com diretores? Que coisa estranha. Porque eu colocava os diretores num lugar, tipo assim, sabe? Uhum. Nós somos dubladores, vocês são os diretores. E Eu colocava na tua nesse. cabeça tinha essa divisão Que não assim que. podia sair junto. E Mas eles, pode? e eles eram amigos e tal, e ali mudou alguma coisa. E eu comecei a olhar os diretores como os diretores, a Marlene, como uma pessoa próxima. Eu comecei a me permitir. Eu era um menino criado no subúrbio, eu era muito novinho, eu não estava muito na vida De onde ainda. você é? Bom sucesso no Rio de Janeiro. E eu não estava muito na vida ainda. Aí eu comecei a entender, eu fui me aproximando e a gente foi ficando próximos. Ela começou a botar em tudo que é filme, todos os filmes. Uhum. E eu ficava muito com a Fernanda, com a Flávia, a gente foi ficando próximo. Aí a Fernanda virou minha melhor amiga, assim, a gente saía muito junto, a gente ia ao teatro junto, a gente ia no cinema junto. Ela foi estudar na escola de teatro que eu tinha me formado. Então a gente foi ganhando várias aproximações. E aí eu falava muito da Marlene para minha mãe. Uhum. E a minha mãe era uma mãe muito ciumenta, com todas as mulheres. Eu falava, putz, se ela encrencar com a Marlene vai ser ruim para mim, porque pô, a Marlene me ajuda em tudo. Me ensinou a dar aula, tá me ensinando a dirigir, não sei o quê. Aí um dia minha mãe falou assim, eu queria dar um almoço aqui em casa para Marlene, para Fernanda e para Flávia. Eu falei, sério? Como Eu assim? falei, Como é que eu vou receber eu a falei, diretora? Repentinamente, assim. eu falei, será que ela vai destratar as pessoas? Eu falei, meu Deus. Marcamos o almoço, elas foram. Minha mãe foi um doce e falou assim para a Marlene: o dia que eu for embora dessa terra, você vai ser a pessoa que vai seguir cuidando do meu filho. Ela via na Marlene realmente, ela não, a minha Marlene me ajudou de tantas maneiras que ela não via como uma Competição. rival, ela via como, cara, essa mulher, meu filho tá chegando onde chegou e tal, porque essa mulher tá ensinando as coisas para ele. Então ela teve essa visão generosa e aí a gente começou a desenvolver essa relação assim, e aí minha mãe, Posso né? fazer só um parêntese, um Ah, paralelo, assim, ah, muito rapidamente? Zódia foi minha madrinha de casamento, né? Nem todo mundo sabe disso. E embora a gente tenha umas arranca-rabo, né? Todo mundo fala que a gente parece mãe e filho, né? Tem gente que acha que eu sou irmão do Hermes, enfim. E eu tenho uma foto que eu tenho muito carinho do meu casamento, da minha mãe com a Zódia. As olha duas só, é juntas, assim. isso, E eu vejo essa mesma exatamente, é relação, isso. sabe? Que E a legal. Zódia também me adotou. Quando Sim. eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha um mês aqui em São Paulo, e aí ela falou, olha, o Hermes, você tá procurando apartamento? Ela falou, o Hermes foi morar sozinho, tem o quarto dele, você pode ficar lá em casa. Então eu morei com a Zódia um tempo, aí minha mãe veio aqui do São Paulo, tinha vindo pra cá, ela quis conhecer a do Brasil, quis conhecer a Legal. Zódia, e ela passou um dia comigo na do Brasil, me viu dando aula, aí foi na casa da Zódia. Então assim, essas misturas de mães, né? Que Que legal. bacana.